Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da Semana Santa, dia 31 de março. E hoje, muito em sintonia com o texto do Evangelho de ontem, era um texto do evangelista São João, hoje retorna a mesma temática, só que a partir da perspectiva de Mateus. O texto é de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. É a temática da traição de Judas. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como podemos perceber, o texto de hoje pode ser dividido em 3 pequenos blocos muito simples. O primeiro, do versículo 14 ao versículo 16. Judas Iscariotes vai aos sumos sacerdotes e combina o preço da traição de Jesus. O segundo bloco, versículos 17 a 19. Os preparativos para a ceia. Jesus dá orientações muito precisas aos seus discípulos para que eles preparem a ceia. Alguns estudiosos dizem tratar-se de uma ceia pascal propriamente dita, outros pensam que não. Outros ainda acham que pode ter sido uma espécie de antecipação da ceia pascal. Finalmente, os versículos 20 a 25
aí temos a ceia propriamente dita, mas o evangelista Mateus tem um pouco o objetivo de nos colocar, a todos nós, discípulos de Jesus, como aqueles que se perguntam: será que eu estou traindo o Senhor? É um pouco esse o objetivo do evangelista. Olhemos então mais de perto esses 3 pedaços do texto do Santo Evangelho de hoje. Primeiro, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, bem em sintonia com o texto do Evangelho de ontem, ontem era segundo João, vai até os sumos sacerdotes e combina com eles o preço da traição do seu mestre. O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Judas não somente trai Jesus, mas ele trai por ganância, ele trai por dinheiro. Infidelidades, traições, fragilidades, todos temos. O pecado habita em nós. Mas Judas não. Judas trai por ganância, Judas trai por dinheiro. E combinam 30 moedas de prata, isto é, 30 denários. Isso era o dinheiro de um mês de trabalho. Cada denário era o pagamento de uma jornada de um dia de trabalho. Portanto, o dinheiro de um mês de trabalho é isso que Judas cobra para entregar Jesus à morte. Pior ainda, pode ser uma alusão a Êxodo, capítulo 21, versículo 32. A famosa lei da chifrada. Então, se um boi chifrar um escravo ou uma escrava e ele ou ela morrer, o dono daquele escravo deverá ser ressarcido com 30 moedas de prata. Portanto, 30 moedas de prata é exatamente o preço de um escravo morto pela chifrada de um boi. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é traído e entregue pelo preço de um escravo morto. Segunda coisa importante, a preparação para a ceia, versículos 17 a 19. Se nós olharmos o texto completo, inclusive para além do versículo 25, se pode supor que era de fato uma ceia pascal. Pois bem, só que o evangelista Mateus não fala de algo que era central numa ceia pascal: o cordeiro. Muito provavelmente, de propósito, Mateus não faz menção ao cordeiro, exatamente porque o cordeiro é Jesus Cristo. Ele é o cordeiro imolado, carregando sobre si os pecados, as infidelidades, as fragilidades e feridas da humanidade. Terceiro elemento, versículos 20 a 25. O que é central nestes versículos é a pergunta que cada discípulo faz diante de Jesus: Senhor, acaso serei eu o traidor? Jesus responde de modo tão belo: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato.
Eu expliquei ontem exatamente como é que se comia lá em Israel. Todos, de certo modo, deitados em almofadas e tapetes, em torno de um prato onde se colocava a carne ou, sobretudo, o molho. Cada um então corta o seu próprio pão e toca o molho, a mistura, a carne e come. Então todos estão ali deitados em torno, em volta, numa espécie de círculo. Participam do mesmo círculo de intimidade. São amigos de Jesus. Jesus então está dizendo: quem vai traí-lo não é alguém de fora, não é alguém distante, mas é alguém que participa do seu círculo de amizade. É um dos seus discípulos. É uma oportunidade para todos nos perguntarmos: em que sentido ou de que modo eu também sou um traidor? Eu também, de algum modo, estou entregando Jesus. Perguntemo-nos sobre as nossas infidelidades, sobre as nossas traições. E assim, preparemo-nos com um coração arrependido, refeitos pela misericórdia de Deus no sacramento da confissão. Façamos assim a preparação imediata para celebrarmos bem o Tríduo Pascal, os 3 dias maiores da nossa fé. Um abraço a você, eu o abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.